falar no marido sonâmbulo? Nunca ouviu falar no marido sonâmbulo? Então eu vou te contar. Continua aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar por que o seu marido ele é considerado um marido sonâmbulo e você precisa acabar com isso na sua relação o quanto antes. Porque senão o que vai acontecer é que cada dia mais vocês vão se afastar, simplesmente porque esse homem cada dia mais vai estar mais distante e você sofrendo muito mais. Então, se você é nova por aqui, lembra de se inscrever aqui no vídeo e ativar esse sininho. E lembra de também curtir o vídeo. Bom, se você não me conhece, eu sou Flávia Mariana e eu criei o método da Esposa Fênix, um método exclusivo, poderoso e eficaz. E dentro do método da Esposa Fênix, a gente fala sobre o marido sonâmbulo. Que marido sonâmbulo é esse, Flávia? Dentro do método da Esposa Fênix, a gente tem uma classificação de 5 tipos de marido. E esses 5 tipos de marido inclui, por exemplo, o marido calado, o marido grosseiro, o marido folgado, o marido mulherengo, o marido filho. São os 5 tipos de marido que a gente identifica dentro do método da Esposa Fênix. A gente tem uma escala. E aí o que acontece? Quando você identifica o seu marido, isso não quer dizer que a gente vai começar agora a falar: ai, meu marido é tipo 3, ai, meu marido é tipo 1, não tem jeito. Não é nada disso. Você vai começar a entender o porquê que esse seu marido está sem noção, porque tem coisas tão óbvias que um homem tem que fazer num relacionamento e ele não tá fazendo. E você, a partir dali, vai começar a identificar o sonambulismo do seu marido. Que é o que, Flávia? O sonambulismo é aquela sensação que você tem de que o corpo do seu marido tá ali, mas o coração e a cabeça eles estão em outro lugar. Vamos pegar o marido tipo 3, que é o marido filho. Ele chega em casa, ele não quer nem saber. Ele senta lá, ele vai pro celular, ele vai jogar videogame, ou ele vai fazer o que ele tem pra fazer. Ele se sente filho dentro de casa. Ele não sente que ele tem as obrigações de marido. E aí, em que ponto que esse homem tá sonâmbulo? Ele está sonâmbulo no sentido de ele entrou nessa casa, ele está nesse ambiente, no mesmo ambiente que você, mas ele em si não está lá. Então ele vai pro celular, ele vai pro videogame, ele vai fazer o que ele acha que tem que fazer, sei lá, vai ligar pros amigos, simplesmente porque ele não chegou aonde ele queria chegar. Ele está ali, o corpo dele tá ali, você tá vendo, mas ele, a cabeça, ele tá em outro lugar. No geral, o marido sonâmbulo é meio que um estado de modo, tipo, anestesiado que ele tem pra estar dentro daquela relação. Então, é aquele cara que muitas vezes ele já não responde, ele não reage. Então, quanto mais você deixa o tempo passar, mais sonâmbulo esse marido vai ficando. Já viu esse ditado que é viúva de marido vivo, que é você é casada, só que a sensação que você tem é que você não é. Porque é como se você fosse responsável por tudo nessa família. O seu marido parece que ele não vê que ele tem que fazer a parte dele na casa, ou o seu marido, ele tá ali, mas ele nunca te faz um carinho, ele nunca te procura, né? Ou te procura muito pouco, ele não faz nada romântico. É como realmente se você estivesse casada com uma pessoa que tá o tempo todo dentro de casa dormindo. E muitas mulheres falam assim: mas Flávia, chega na rua com os amigos dele ou em qualquer outro lugar, ele super animado, conversa, bate papo, é gentil com as pessoas, é outra pessoa. Por quê? É o momento em que ele está acordado. Flávia, mas eu também passo pelos meus momentos e eu não fico igual uma sonâmbula dentro de casa. Eu entendo. Mas a gente, nesse caso aqui especificamente, eu estou te explicando o porquê que certas coisas estão acontecendo aí dentro do seu relacionamento. Eu acredito que você nunca deve ter ouvido esse termo de marido sonâmbulo, porque ele é do método da Esposa Fênix. E esse estágio de sonambulismo, com o Esposa Fênix, o que a gente faz é acordar esse homem. Por isso que você faz menos e recebe mais, porque você olha para esse homem, né, e você consegue falar as palavras para ele, dizer o que precisa ser dito, fazer o que precisa ser feito, só que você faz muito menos. Porque o sonâmbulo, um marido que já tá nesse modo sonambulismo, se ele não acordar, ele não vai ouvir nada do que você fala. Então é aquele momento que você começa a falar alto em casa, a falar besteira para ele, né? Você vira a esposa canhão, papagaio, pombo, e nada funciona. Por quê? Porque ele tá num estado de sonambulismo, que a gente precisa trazer ele de volta para um estágio de acordar.
acordado, de olha, opa, tô aqui e tô vendo o que tá acontecendo. Então isso só vai acontecer quando ele voltar a enxergar você como esposa, porque hoje ele tá enxergando talvez você como mãe, tia chata, educadora, corta barato. Então, se nesse momento o seu marido tá nesse estágio meio sonambulismo, o único passo é acordar. Ele tem que acordar, porque se ele não acordar, não vai adiantar você fazer nada. Não adianta a gente ficar dando esporro em quem não tá ali. É como se você estivesse dando esporro na porta, não é? Se você estivesse dando esporro para as paredes, se você estivesse contando suas mágoas, suas tristezas, a pessoa não tá ali. Ela tá só te ouvindo. Ela não tá presente. Ela só tá ali cumprindo o papel de ficar sentada, de fazer o que precisa ser feito. Por que isso acontece, Flávia? Desgaste da relação. O fato de nós mulheres falarmos muito. A gente parece que tem um voucher para falar o triplo. Ah, mas é porque o homem não ouve, né? Porque se ele entrar nesse estágio de sonambulismo, você pode falar o que você quiser. Você pode fazer o que você achar que deve. Ele não vai. Ah, mas quando eu procuro ele para fazer as coisinhas, ele acorda. Sim, ele sai desse estágio. Então a gente precisa que você consiga ter a sua presença também, porque muitas vezes o que já tá ali naquela relação não é mais a gente, é o que a gente se tornou, né? Ai, mas se eu não fizer, ninguém faz, tem que cuidar das crianças, tem que trabalhar, tem que ficar bonita, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá. Será que você também não tá numa fase meio sonâmbula de cumprir o que precisa ser feito, mas a sua alma, o seu coração não tá naquele dia a dia? Então, muitas vezes nós estamos frustradas com o caminho que a nossa vida tomou, a gente descarrega isso dentro do relacionamento e o marido, ele entra nesse modo, sabe, economia de energia do computador, do celular? Ele entra nesse modo, tipo, eu estou aqui, eu estou fazendo o que eu sou mandada, igual a gente faz com sonâmbulo, vai pra lá, vem pra cá, mas não vai fazer diferença você falar gritando, você falar com jeitinho. Eu vou fazer porque tem que fazer, mas não porque eu estou aqui. E aí, por isso que você fala, que você já falou 1000 vezes, porque ele não ouviu, ele só obedeceu aquela instrução. E aí fica ruim pra você, fica ruim pra todo mundo, fica um ambiente muito desagradável de se viver. Se você entendeu o que é o marido sonâmbulo, se você quer fazer essa transformação, clica no link que tá aparecendo aqui embaixo, conheça o Esposa Fênix, porque ele vai fazer a diferença no seu relacionamento, na sua vida. Você não merece viver com um sonâmbulo, vocês merecem viver um casamento vivo, bom, alegre. Então, conhece o Esposa Fênix e, ó, nós estamos com as inscrições abertas no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então, clica aqui e vem.